Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de resolução de exercícios de direito tributário e essa é a nossa 7ª aula. Resolução de exercícios da Consulplan para a nossa prova no Mato Grosso do Sul e de exercícios do Unesp para a nossa prova de Alagoas, né? E essa semana é a nossa semana do tributário. Então, nós temos cada semana um módulo. Uma semana é tributária, outra semana é administrativa, outra semana é constitucional. E nós vencemos aí o edital para a primeira fase dos concursos de cartório, né? Então, essa semana é tributário. Estamos aí na questão 21, continuamos aí no livro 2º, Normas Gerais de Direito Tributário, do CTN, título 1, Legislação Tributária, capítulo 1, já vimos, capítulo 2, que trata da vigência da legislação tributária, capítulo 3, aplicação da legislação tributária, capítulo 4, interpretação e integração da legislação tributária. E continuamos aí, agora o exercício número 21. Vamos marcar o nosso tempo aqui, para nós... Considerando o disposto no texto constitucional sobre as garantias asseguradas aos contribuintes, é correto afirmar que a instituição dos emolumentos cartorados pelo Tribunal de Justiça não viola o princípio da reserva legal. Letra B, vamos adiante, vamos ver outras aí, porque essa fiquei em dúvida. Aflige os princípios da anterioridade e o da vedação de delegação legislativa, decreto estadual que modifica a data de vencimento de tributo de competência do Estado. Isso infringe o princípio da anterioridade? Não. Não, ele não submete à anterioridade. Agora, o da vedação de delegação legislativa, acho que também não. A letra B é correto afirmar, eu fico mais com a letra B. A letra A também. A imunidade tributária é matéria a ser tratada por norma constitucional, enquanto que a isenção pode ser criada por lei. Bem, também... Tá parecendo tudo certo. Não viola a Constituição a mera concessão de isenção tributária à operação de aquisição de automóveis por oficiais de justiça estadual. Bem, vamos dar uma olhada, ver qual foi o gabarito dessa questão, porque, de fato, essa questão... Engraçado que hoje de emolumentos em prova de juiz. Essa questão 21, vamos dar uma olhada e vamos ver aí os comentários dessa prova, porque essa questão realmente está... Eu marcaria a letra B. Letra C. A resposta é letra C, mas vamos lá. Ofende, aí é julgados do STF, né? Temos a ADI 1709, relator ministro Maurício Correia, de 1997, ofende o princípio da reserva legal e invade a competência suplementar conferida à Assembleia Legislativa, o provimento do Poder Judiciário Estadual que dispõe sobre a fixação e cobrança de emolumentos relativos a serviços cartorários. Calma. Isso é óbvio que a lei que institui os emolumentos, ela só pode ser uma lei da Assembleia Legislativa. Então, isso aqui, de fato, está errado. Aqui... Então, peraí, deixa eu entender. A instituição porque, dos emolumentos... essa aqui a gente comeu mosca mesmo, mas a gente sabe que a lei, ela é do Estado, né? Não sei por quê. Enunciado 50 da súmula vinculante, enunciado da súmula vinculante 50, tudo bem. Mas nós temos ainda um outro julgado do STF. Infringe os princípios da anterioridade. Não infringe o decreto estadual que modifica, porque nós temos a súmula vinculante 50. A letra C é a resposta. E a letra D, ele fala o seguinte... Não, a D está óbvia. A única que a gente vê que está errada mesmo. Não viola a Constituição, a mera concessão. Aí ele fala, tem um julgado do STF, 2014, concessão de isenção à operação de aquisição de automóveis por oficiais oficial de justiça comprar carro com estaduais. isenção. A isonomia tributária torna inválidas as distinções entre contribuintes em razão de ocupação, né? Então,
Não viola, viola. Então, viola. Ótimo. 22. De acordo com o artigo 146 da Constituição Federal, em matéria tributária, cabe a lei complementar definir os fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes, estabelecer normas específicas sobre a obrigação, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, é a letra C, o gabarito. Então, vamos lá no artigo 146. Cabe a lei complementar. 1. Dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre os entes. Primeiro. 2. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. 3. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies, definir, e, em relação aos impostos discriminados nessa Constituição, os fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. A definição de tratamento diferenciado e favorecido para microempresas, exceto quanto aos regimes especiais ou simplificados. Não, aqui nós temos que, na letra D do artigo 146, né, 3D. 146, inciso 3D. Definição, a linha, na verdade. Definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados, no caso de, né, ele está falando de 155 de ICMS, né? E esses outros. E contribuições previstas no 195.1 para 155.2 é o ICMS, exatamente. Estabelecer critérios gerais de tributação? Não. Normas gerais em matéria de legislação tributária? Não. Isso aqui é o artigo de 146A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação. Cabe à lei complementar, com o objetivo de prevenir desequilíbrios, estabelecer critérios especiais, ele coloca critérios gerais de tributação. Olha que maldade. Mas estava muito tranquilo a letra 22C. 23. O CTN possui orientação precisas sobre a formação de interpretação das leis tributárias. O CTN possui orientações precisas sobre a formação de interpretação das leis tributárias, as quais devem ser observadas pelos seus destinatários. Sobre esse assunto, é correto afirmar que os princípios gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição do conteúdo do alcance de seus conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Resposta certa, letra A. A lei tributária pode alterar a definição de institutos de direito privado? Não, não pode. Fala um artigo aí, professor. 110, 109. 109. Os princípios gerais de direito tributário de privado utilizam-se para a pesquisa da definição do conteúdo, do alcance e de seus institutos, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. E 110, a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, etc. Se interpreta ampliativamente a legislação tributária que dispõe sobre a dispensa do cumprimento das obrigações tributárias acessórias. 111C. Dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias, interpreta-se literalmente. Falso. A lei tributária que define infrações ou lhe combina penalidades interpreta-se de maneira mais favorável, não, ao contribuinte, ao acusado. 112. Na hipótese, quanto à capitulação legal do fato, inciso 1. 112, inciso 1. O emprego de equidade pode resultar na dispensa do pagamento? Não, equidade não pode resultar na dispensa do pagamento, da mesma forma que a analogia não pode resultar na exigência. Então, a analogia não pode ter exigência, equidade não pode ter dispensa. 23, letra A, fácil. 24. O direito tributário ele possui autonomia disciplinar em relação a outros campos do direito, na medida em que possui princípios próprios e formas de aplicação de suas normas específicas. Sobre este tema, é correto afirmar com base no CTN. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completo nos termos da lei. Perfeito. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, artigo 105. Assim, 105. Assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completo. É a letra A, resposta correta. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizar sucessivamente a analogia
os princípios gerais de direito tributário, os princípios gerais de direito público e a equidade. Ele inverteu, a letra B é falsa. C, os princípios de direito privado, 108, incisos 1, 2, 3 e 4. Fernanda. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Então, artigo 109, letra C, falsa, né? Porque você não está em desacordo com o artigo 109. Se interpreta de forma ampla a legislação tributária que dispõe sobre suspensão? Não, de forma literal, artigo 111. A lei tributária que define infrações ou lhe combina penalidades interpreta-se de maneira mais favorável ao sujeito altivo? Não, ao acusado, artigo 112, falso. Ótimo exercício, porque a gente passa por quase todos os artigos. Deixa eu me perguntar aqui para a Fernanda para saber como ela está. Não, Fernanda, tá tudo bem? Tá tranquilo. Tá indo muito rápido? Você me fala. Não, hein? vai assim, não aumenta o ritmo, não. Tá ótimo. Tá, 25. Conforme determina o CTN, na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente na ordem indicada, artigo 108. Analogia, princípios gerais de direito tributário, princípios gerais de direito público e equidade. Letra D. 26. De acordo com o CTN, os princípios gerais de direito privado são utilizados para a pesquisa da definição do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, inclusive, não, falso, porque o artigo 109 diz que não, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Letra A é falso. Provimento do Unesp São Paulo. Olha que questão gostosa e facílima. A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Perfeito. Isso está aqui no parágrafo 2º do artigo 113. A obrigação acessória... Parágrafo 3º. A obrigação acessória, pelo simples fato de sua observância, confere-se a obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Letra B, resposta fácil, correta, letra da lei. Está em conformidade com o conceito de tributo a noção de prestação pecuniária que constitua a sanção de ato ilícito falso. O tributo não é sanção por ato ilícito, é prestação pecuniária, mas não constitui sanção por ato ilícito falso. A lei tributária nova pode retroagir quando foi expressamente interpretativa, inclusive para aplicação de penalidade, falso, artigo 106. Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluir da aplicação de penalidade, falso. 27. No Diário Oficial Municipal, que circulou no dia 3 de janeiro de 2018, foi publicada a lei municipal que modificou a data de recolhimento do ISS, antecipando o prazo de vencimento da obrigação tributária. O último dispositivo legal estabeleceu que a lei entraria em vigor na data de sua publicação. Essa lei poderá ter sua eficácia suspensa, súmula vinculante 50, produzirá efeitos a partir da data de sua publicação, uma vez que o princípio da anterioridade não se aplica à norma legal que apenas altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária, letra C, com fundamento na súmula vinculante 50. 28. Assinale a alternativa correta em relação à legislação tributária. A atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo somente pode ser estabelecida por lei, uma vez que implica na sua majoração, falso, porque nós vimos aqui o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 97. Equipara-se a majoração do tributo à modificação de sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso. Não constitui majoração do tributo para os fins a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. A atualização do valor monetário da base de cálculo somente pode ser estabelecida por lei, uma vez que implique sua majoração? Não, porque não constitui majoração de tributo a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo, letra A, é falsa. As práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas não são consideradas como normas complementares? Não são, sim. Elas são consideradas normas complementares das leis, dos tratados, das convenções, nos termos do artigo 100, inciso 3º. E são, sim, normas complementares. Letra C. A redução do tributo somente pode ser estabelecida por lei. Já a sua extinção poderá ser veiculada por decreto ou ato normativo expedido pela autoridade administrativa competente. Somente lei pode estabelecer, 97, inciso 1, instituição do tributo ou sua extinção, a majoração de tributos ou a sua redução, ressalvados algumas hipóteses legais. De qualquer forma, a letra C está equivocada. Esse artigo 97 a gente tem que ler com muita parcimônia, mas porque ele não foi totalmente recepcionado, não. As remissões dele, nós temos que ver aí com cautela.
Os tratados e as convenções internacionais são normas complementares das leis nacionais? Não, são normas complementares, não podendo revogar ou modificar a legislação tributária interna? Não, os tratados 98, os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados para que lhes sobrevier. 98. As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa podem ter eficácia normativa desde que a lei lhes atribua tal efeito. Perfeito. Artigo 100, inciso 2. São normas complementares das leis, dos tratados e dos decretos as decisões dos órgãos singulares ou coletivos, não colegiados, de jurisdição administrativa que a lei atribua eficácia normativa. Portanto, letra E. 29. No que respeita à interpretação e integração da legislação tributária, é correto afirmar: se interpreta extensivamente a legislação tributária que dispõe sobre outorga de isenção, falso literalmente, ou dispensa de cumprimento de obrigação, literalmente. Obrigações tributárias acessórias, obrigações tributárias acessórias. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para a pesquisa da definição do conteúdo e do alcance dos institutos, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Perfeito, artigo 109. Perfeita, letra B. C. A lei tributária pode alterar o conteúdo de institutos de direito privado? Não, não pode. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados pela Constituição Federal dos Estados ou pelas leis orgânicas. Artigo 110. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará na ordem indicada. Analogia, sim. Princípios gerais de direito público, não. Princípios gerais de direito tributário, depois princípios gerais de direito público e, por fim, a equidade. Na integração da legislação tributária, o emprego da equidade pode resultar da dispensa do tributo devido? Não. Equidade não pode ter dispensa, da mesma forma que a analogia não pode ter criação. 30. Segundo o CTN, salvo disposição em contrário em vigor, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, elas entram em qual período? Nós marcamos aqui. Os atos normativos expedidos, 103. Aqui se refere ao inciso 1, na data da sua publicação. Os atos normativos expedidos pelas autoridades 100 e 103. Na data, 30 dias não. As decisões dos órgãos singulares e colegiados, 30 dias após, quando a seus efeitos normativos, em 30 dias após a data da sua publicação. Letra B é a resposta correta, com fundamento no artigo 103, inciso 2. Os convênios que entre si celebram a União, Estado, DF, município, na data da sua publicação? Não. 3. Na data deles prevista. Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, em 45, não, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas na data da publicação. As decisões dos órgãos singulares, 30 dias após a publicação destes atos, né? Aqui a lei, as decisões, aqui a lei atribui eficácia normativa, 30 dias após a data de sua publicação, portanto, 30, letra B. 31. Lei de determinado Estado da Federação dispõe, artigo X, o Conselho de Fiscalização de Profissões regulamentadas não são autorizados a fixar, cobrar e executar as contribuições anuais devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os preços de serviços relacionados com suas atribuições, que constituirão receitas próprias de cada conselho. Quanto à fixação das contribuições anuais, os conselhos deverão levar em consideração as profissões regulamentadas de nível superior, técnico e auxiliar. Essa lei a letra B, inconstitucional por não haver previsão legal de limite máximo para fixação do valor da anuidade. 31 é letra B. Mas vamos conferir o gabarito. Essa questão foi anulada. Questão anulada. (32) As decisões dos órgãos singulares ou coletivos a que a lei atribui eficácia normativa são consideradas normas complementares, etc. Acerca das referidas, elas entram em vigor quando essas disposições, essas decisões, 30 dias da publicação. Letra B. Letra B. 33. Sobre interpretação e integração da legislação tributária, assinale a correta. Interpreta-se analogicamente a legislação tributária que dispõe sobre suspensão? Não, literalmente, falso. B. Relativamente às normas tributárias que definem infrações e penalidades, não se aplica o princípio da retroatividade benigna? Falso, aplica sim, porque interpretativamente sim.
Na integração da legislação tributária, a autoridade competente pode eleger, dentre as modalidades de integração, aquela que mostra mais adequada para a solução. Falso? Não. Sucessivamente na ordem indicada, no artigo 108. E a lei tributária pode alterar determinado conceito oriundo... Não tem alguma coisa errada aqui. A lei tributária pode alterar determinado conceito... Não pode alterar, dando-lhe certa peculiaridade. Não pode. Na integração da legislação tributária... Relativamente às normas tributárias que definem infrações e penalidades... A letra A não é. A letra D também. A letra A e a letra D não são. Ah, tá. Eu acho que a letra B. Eu fico com a letra B. Vamos ver aqui o gabarito. Porque se, por exemplo, você já pagou a... Não. E é prova de cartório. Não é de cartório aqui de Minas. A lei tributária pode alterar determinado conceito oriundo do direito privado, dando-lhe certa peculiaridade, restringindo-lhe ou ampliando-lhe o alcance, desde que não tenha sido adotado pela Constituição Federal para delimitar a competência tributária. Foi considerado 33, letra D. Enfim, a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados pela Constituição Federal, pelas constituições dos estados ou pelas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios para definir ou limitar competências tributárias. Especificamente para essa situação. Muito boa essa questão. 33D, ótimo. 34. Ao teor do que dispõe o CTN, a legislação tributária que disponha sobre dispensa do cumprimento de obrigações tributárias deve ser interpretada literalmente letra C. 35. A lei tributária que define infrações ou lhe combina penalidades interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado. Em qualquer caso, por aplicação analógica, não. Em caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos. Perfeito. 112, inciso 2. A lei número 1 de 2010, no município de São José dos Campos, que previa hipótese de isenção de determinado tributo municipal, foi revogada expressamente pela lei número 2, de setembro de 2012. Em janeiro de 2015, é aprovada a lei número 3, que possui apenas um artigo, revogando expressamente a lei número 2. A respeito disso, é correto? As isenções número 1 voltam a ser aplicáveis? Não, porque não é que se fala em repristinação. A lei municipal é inconstitucional porque a isenção não pode ser revogada? Não. Só se for uma isenção condicional, em que se tenha atendido alguns pressupostos para a concessão dela. Mas vamos falar isso depois, na exclusão tributária. A lei não, apenas a número 2 torna novamente aplicável as isenções da número 1, não. A lei número 1 não volta a viger, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdida a vigência. A letra D é a resposta. Mas a gente, 36 é a letra D, tá certo. Considerando o critério de integração da legislação tributária disposto no CTN, é correto afirmar: a analogia pode ser empregada por critério? Pode ser falso? Não pode. É possível a autoridade tributária dispensar multas tributárias valentes da equidade? O emprego da equidade não poderá resultar de dispensa do pagamento de tributo. 37B, mas é possível sim a dispensa de multa. Bem, o gabarito foi AB. Essas provas da Constituição são muito difíceis. Matéria de tributário, esse nível está muito alto. A 37 é B. É possível a autoridade tributária dispensar multas tributárias valentes da equidade. Eu discordo desse entendimento, mas foi considerada a resposta 37B. Não, ela não poderia fazer isso, porque a atividade dela é plenamente vinculada a 37B. Não pode. Mas, para aplicação de penalidade em matéria tributária, poderá o administrador se valer da analogia? Não, o emprego da analogia não poderá resultar na existência de tributo e muito menos de penalidade, né? Analogia os princípios gerais de tributário de direito público, bem como a equidade estabelecidos pelo CTN, como critérios de integração, podem ser aplicados pelo contribuinte. A autoridade competente 108, falso.
A resposta foi letra B. É possível a autoridade tributária dispensar multas tributárias valendo-se da equidade. Enfim. Vamos ver assim qual foi o fundamento dessa letra B. Se isso se encontra em algum julgado. A questão é tributo. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizar, em primeiro lugar, os princípios de analogia. Letra B, 38B. Fácil. Assinar a alternativa na qual estão presentes apenas as fontes secundárias do direito tributário. Tratados e convenções internacionais, decretos regulamentares e os tratados, convênios, tratados e convenções, práticas reiteradas e lei ordinária. Letra A, decisões dos órgãos singulares ou colegiados ou coletivos e os decretos. Tratados e convenções internacionais? Não. Decretos regulamentares e os tratados e convenções? Não. Convênios e tratados e convenções? Não. Práticas reiteradas e a lei ordinária? Eu fico com a letra A. Decisões dos órgãos singulares e os decretos. Não, decretos. Bem, essa aqui, deixa eu ver qual foi o gabarito dela. 39 e os decretos. Letra A. 39, letra A. E decisões dos órgãos singulares e os decretos, né? Porque tratados, não. Depois, tratados também não. Convênios e tratados, não. E lei ordinária, não, né? Porque é fonte primária, né? Os tratados e as leis. E ele fala aqui. 40. De acordo com a legislação tributária brasileira, é correto afirmar que as taxas podem ter bases de cálculo ou fato gerador próprio dos impostos? Não pode. Letra A é falso. Letra B. Nenhum tributo pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicado a lei que os instituiu ou aumentou? Falso, porque nós temos exceções à anterioridade. Vimos isso. O imposto de sanção causa mortes e doações é a competência municipal? Falso, é estadual. A legislação tributária aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando deixa definido como infração? Sim. Perfeito. 106.2, letra A. D. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada, os princípios gerais, não, analogia, princípios gerais de direito tributário, princípios gerais de direito público e a equidade. Então, vamos lá para a questão 8, para o ponto 8, para a obrigação tributária. Obrigação tributária. Então, nós temos aqui a... Vocês têm que pensar o seguinte, nós temos a linha do tempo tributária, nós temos a hipótese de incidência e nós temos o fato imponível, ou melhor dizendo. O fato imponível é o melhor nome, mas a gente usa como fato gerador. A hipótese de incidência está prevista no campo hipotético e o fato gerador é o evento no mundo fenomênico. Ocorrendo o fato gerador e já com a previsão expressa, né, no mundo das normas, no campo abstrato, há o surgimento de quê? Faz-se surgir a obrigação tributária. E com o lançamento, nós temos aí o crédito tributário. Então, a obrigação tributária surge com a ocorrência do fato gerador, havendo uma hipótese de incidência. Então, é isso que nós temos aí de obrigação tributária. Vamos pegar aqui uma definição do professor Ricardo Alexandre. Obrigação tributária 333. Vamos lá. O que ele fala no 333? Obrigação é uma relação jurídica tal. Obrigação tributária.
Obrigação tributária principal é isso mesmo. Hipótese de incidência mais fato gerador. O fato gerador, em concreto, é o fato imponível. É o que nós chamamos de fato imponível, fato gerador em concreto. E o fato gerador em abstrato é a hipótese de incidência. Então, está certo. A obrigação tributária ela pode ser principal, e aí ela tem natureza patrimonial, dar dinheiro, pagamento de tributo, pagamento de penalidade. E a obrigação tributária ela pode ser acessória. Então, a obrigação tributária, ela pode ser a obrigação tributária principal, ou ela pode ser a obrigação tributária acessória. Essa tem cunho patrimonial. Essa não tem cunho patrimonial. Essa principal, esse cunho patrimonial, ela consiste em dar dinheiro. E essa acessória consiste em fazer, não fazer. Dar dinheiro, fazer e não fazer. Enquanto o objeto dessa é pagamento de duas coisas. É o pagamento de quê? De tributo, de penalidade. A outra, prestações positivas ou negativas. Prestações positivas, negativas, no interesse da arrecadação ou fiscalização. Fiscalização. Obrigação tributária, principal e acessória. Então, é isso que nós temos que saber aqui. Teoria do fato gerador, fato gerador da obrigação principal, fato gerador da obrigação acessória. Ótimo. Então, vamos adiante. Fernanda, ficou claro ali o quadro? Ficou. Só quero saber, é o próximo, a respeito do domicílio, é esse que vai... A respeito do domicílio tributário na legislação, é correto afirmar. Então, Fernanda, agora eu vou pedir para você, assim, tenha um lumicólio em mãos, porque você vai... Nós vamos tratar aqui do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e até o capítulo 4. Não sei se aqui nesse bloco tem exercício de responsabilidade, mas se tiver, também está no... Qual o artigo que vai iniciar? Tributário. Domicílio tributário, artigo 127. O domicílio tributário. Então, vamos lá. É letra da lei estes exercícios, entendeu? Letras da lei, esses exercícios. Então, vamos lá. Na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal quantas pessoas naturais a residência habitual e, se essa fosse incerta ou desconhecido, o centro habitual de suas atividades. Quantas pessoas jurídicas de direito privado ou as firmas individuais, o lugar da sua sede, ou em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento. Quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante. Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte, artigo 127, viu, Fernanda? Ou responsável ou lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. Parágrafo 2º. A autoridade administrativa ela pode recusar o domicílio eleito quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior, né? Considerar-se a domicílio tributário do contribuinte ou responsável, lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. A respeito do domicílio tributário na legislação, é correto afirmar, a falta de eleição considera-se, na falta da eleição, considera-se domicílio tributário das pessoas jurídicas de direito público o local de sua sede principal. Na falta de eleição pelo contribuinte,
Quantas pessoas naturais, quantas pessoas jurídicas de direito privado ou as firmas individuais no lugar da sua sede, ou em relação aos fatos, quantas pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante. Portanto, a letra A está falsa. B. Na falta da eleição pelo contribuinte, considera-se domicílio tributário das pessoas jurídicas de direito público internacional o centro de suas atividades, ainda que esporádicas, quanto às pessoas jurídicas de direito privado, o lugar da sua sede, ou em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação ou de cada estabelecimento. B está falsa. C. A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo perfeito. Parágrafo 2º do artigo 127. A autoridade administrativa ela pode recusar o domicílio eleito quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo. E aí, ponto. Letra C, correto. Não é possível a eleição do domicílio tributário pelo responsável tributário? Falso, porque a lei do artigo 127 fala: na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal. Letra E, ou seja, é possível eleger. E letra E, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável, nos casos de impostos reais, o lugar de situação, considerar-se-á domicílio tributário do contribuinte. Não, ele não fala isso. Contribuinte ou responsável, pessoa natural, não faz essa distinção. Letra E equivocada. Fulano de tal quer apresentar ao seu filho único com um apartamento em função do casamento deles. Para evitar a incidência de imposto, fulano de tal propõe a seu filho que assine um contrato de mútuo, por meio do qual fulano de tal justificará o incremento patrimonial de um ano para o outro, evitando com isso problemas junto à Receita Federal, Estadual e Municipal. Com os recursos emprestados, seu filho fará diretamente a aquisição do imóvel em seu nome. Fulano de tal não pretende, porém, cobrar o pagamento do empréstimo em nenhum momento no futuro, de modo que o contrato de mútuo permanecerá vigente até a morte do pai. A respeito da situação hipotética, é correto afirmar que, embora questionável do ponto de vista ético, a operação se mostra como situação válida de planejamento tributário, evitando a realização do fato gerador. Não sei. Em que pese ter evitado a incidência do imposto sobre transmissão do imóvel, o negócio jurídico firmado entre o pai e o filho poderá resultar na incidência de imposto da competência da União. Ele está acomodado, ele disse mútuo, né? Contrato de mútuo. A intenção de fulano de vir a cobrar ou não o empréstimo é irrelevante para fins de identificação do tributo eventualmente devido, não afetando a interpretação a ser dada aos fatos. Eu acredito que não. Acho que isso. A autoridade administrativa estadual poderá desconsiderar um negócio jurídico simulado entre o pai e o filho, pois foi realizado com a finalidade de simular a ocorrência do fato gerador do imposto sobre doação de bens ou direitos de qualquer natureza. Eu acho que essa letra D é a melhor resposta. Mas vamos ver qual foi o gabarito. Eu marcaria a letra D. Resposta, letra D, correto. É a letra D. O fundamento para essa questão é o Código Tributário Nacional, artigo 116. Não. É o 116, parágrafo único, não? Sim, claro, 116, parágrafo único. Perfeito, Fernanda. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de simular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Isso é falso. Esse ato aqui não é o caso. Letra D. Vamos continuar. 3. Com base na jurisprudência do STJ, é correto afirmar que a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário, o mandado de segurança não constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária, o benefício da denúncia espontânea se aplica aos tributos sujeitos ao lançamento e promulgação, regularmente declarados, mas pago a destempo, a decretação de indisponibilidade de bens e direitos, dispensa o exaurimento das diligências na busca dos bens penhoráveis, e a compensação de créditos tributários pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar, cautelar ou antecipatória. Olha, essa resposta aqui, a gente tem que ver os fundamentos, porque a letra A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário. Difícil essa. Essa é difícil, né? Mas a gente pode
saber 90%, não precisa saber 100%. A letra A tem fundamento na súmula 622 do STJ. A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário, exaurida a instância administrativa, com o decurso do prazo para impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. Súmula 622. A letra B é a súmula 213 do STJ. O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. Súmula 360 é a letra C do STJ. O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo. Súmula 560. A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do artigo 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao DENATRAN ou DETRAN. A decretação da súmula 560, a decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do artigo 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis. E, por fim, a letra E, súmula 212. A compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar, cautelar ou antecipatória. Ótimo. Aprendemos essas súmulas, isso que é importante. As alternativas apresentam hipóteses relacionadas à responsabilidade tributária. Assinale a única em que duas informações corretas estão corretas, sendo ainda complementares. Essa aqui, nós estamos também tratando, esse conteúdo aqui tem... Vamos lá. Letra D é o gabarito. Fernanda, já vamos fazer aqui de uma outra forma. Responsabilidade tributária, artigo 128. Sem prejuízo no disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a uma terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este, em caráter supletivo, do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Então, nós temos a responsabilidade tributária e nós vamos ter aqui três formas de responsabilidade tributária. A responsabilidade dos sucessores, nós vamos ter a responsabilidade de terceiros, nós vamos ter a responsabilidade por infrações. A responsabilidade de terceiros. Ele fala o seguinte, artigo 128. A lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo. Por quê? Porque o sujeito passivo, nós já vimos que o sujeito passivo, ele pode ser ou o contribuinte, e esse contribuinte, o que é o contribuinte? É aquela pessoa que tem uma relação pessoal direta com a situação, com o fato gerador. Ela tem uma relação pessoal e direta. Pessoal e direta. Ou ela pode ser o responsável, que não é contribuinte, ele não é o contribuinte, o responsável, ele não é o contribuinte, mas a obrigação decorre de disposição de lei. Obrigação advém da lei. Então, o sujeito passivo ou é contribuinte ou é responsável. A responsabilidade tributária. A lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a uma terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação.
Ele não é contribuinte, mas ele é vinculado. Excluindo a responsabilidade do contribuinte, então o responsável, a lei, exclui a responsabilidade do contribuinte ou atribui ao contribuinte em caráter supletivo. Então nós vamos ter, a responsabilidade pode ser dos sucessores, a responsabilidade pode ser de terceiros, ou a responsabilidade pode ser por infrações. A gente pode pensar assim, nos casos de impossibilidade, exigência do cumprimento 134, estudar assim, vamos estudar o que é mais fácil antes, de terceiros e de infrações. Nos casos de impossibilidade, exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. Aí nós temos aí todas as figuras, os pais, pelos tributos devidos por seus filhos, os tutores e curadores, os administradores, os inventariantes, o síndico, o tabelião, etc. E são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infrações de lei. Aí nós temos essas pessoas previstas no artigo 135. Vamos lá para a questão 4. A responsabilidade tributária ela pode ser atribuída por uma lei por uma terceira pessoa. Sim. Entretanto, o contribuinte, de fato, permanece vinculado ao pagamento do tributo como devedor principal? Não. Falso. As alternativas apresentam hipóteses relacionadas, assinale a única em que as duas informações estão corretas. A letra A está falsa. B. Em negócios imobiliários, há responsabilidade pessoal dos adquirentes pelos tributos pendentes de pagamento à época da compra e venda. Não se elide tal responsabilidade na hipótese de arrematação em ação pública. Olha só. A primeira parte é verdade, porque o artigo 131 diz assim, são pessoalmente responsáveis o adquirente pelos tributos relativos ao bem adquirido, ou então aquele remitente, a pessoa que promove a remissão, pelos tributos devidos pelo bem que foi remido. Remido, remissão, é a remissão com C cedilha, nesse caso, né? É a liberação do imóvel da garantia da hipoteca. Ok. Nós temos o artigo da Lei 6.015. 131. Quem adquiriu o imóvel, você adquiriu o imóvel. Fernanda, eu como fisco, não estou interessado se você sabia ou não que o imóvel tinha ou não débito de IPTU. Você tem que pagar o IPTU antes de você ter adquirido o imóvel, de períodos anteriores ao momento de aquisição do imóvel. Então, ótimo, mas temos uma exceção. Quando é arrematação em asta pública, não, porque no caso de arrematação é o parágrafo único do 130. Os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, domínio útil ou a posse, e os relativos a taxas de prestação de serviços referentes a tais bens, ou contribuição de melhoria, então nós temos impostos, taxas, mas a taxa não é qualquer taxa de polícia, é a taxa de prestação de serviço, e contribuição de melhoria. Subrogam-se na pessoa dos adquirentes, salvo quando conste da escritura pública, do título, né, a prova da quitação. Aí não se subroga. Mas os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, no caso de arrematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço, ou seja, a pessoa vai pagar, quando ela paga, na verdade, ela está pagando já o valor do imóvel e o valor do tributo. Então, a letra B está equivocada. Havendo fusão total entre empresas, não há transmissão de dívida tributária. Isso se dá porque, com a fusão, não mais existem as empresas fusionadas. Não há transmissão. Claro que há transmissão. Isso é falso, imagina. Na fusão, sim. Essa letra C ela é descabida. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar da fusão ou então da transformação ou incorporação de outra ou em outra, é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou seu espólio sob a mesma ou outra razão social ou sob firma individual. Tranquilo. B. A pessoa que adquire fundo de comércio responde integralmente e solidariamente com o vendedor pelos tributos devidos relativos ao fundo até a data da aquisição. Certo. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial e continuar a respectiva exploração sob a mesma ou outra razão social, responde pelos tributos relativos ao fundo de estabelecimento devidos até a data do ato integralmente se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. Então, isso ocorre sempre que o adquirente continuar a exploração comercial sob a mesma ou outra razão social. Perfeito. Letra D. Ótimo, ótimo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo aí de 5 a 10 minutos e nós já voltamos com a nossa segunda parte. Questão 5. Segundo o entendimento simulado do STJ, é correto afirmar que... Essas aqui também são questões muito específicas do STJ. É uma questão muito avançada. Vamos lá ver o gabarito dessa questão. O gabarito foi letra A. Exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. Dificílimo. Mas essa é uma súmula, a súmula 622 do STJ. A notificação do auto de infração faz cessar a contagem do prazo de decadência. Exaurida a instância administrativa com decurso do prazo para impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo, esgotado o prazo concedido para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. A compensação de créditos tributários pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar cautelar ou antecipatória. Nós já vimos isso. A compensação de créditos tributários ela não pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar cautelar ou antecipatória. É a súmula 212. O mandado de segurança não constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. É falso. O mandado de segurança ele constitui a ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. Nós já tínhamos visto isso, é a súmula 213. Não é legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa em virtude de declarado e não pago débito tributário pelo contribuinte. É a súmula 446. Declarado e não pago débito tributário pelo contribuinte é legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. E, por fim, a súmula 360. O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo. Então, é isso. É guardar mesmo essas súmulas aí. Letra A, então, né? Então, letra A. 6. A e B adquirem juntos imóvel situado no município X. Ao registrar a escritura de compra e venda na matrícula do imóvel, o responsável pelo cartório de registro esquece de exigir a comprovação do pagamento do imposto municipal sobre bens imóveis, que, no referir do município, é de responsabilidade dos adquirentes. Nessa situação específica, considerando o previsto CTN, é correto afirmar que, Fernanda, você vai, por favor, aí no artigo 134, responsabilidade de terceiros. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com o contribuinte os atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. Os pais pelos tributos devidos por seus filhos menores, os tutores e curadores pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados, os administradores de bens de terceiros pelos tributos devidos por estes terceiros, o inventariante pelos tributos devidos
pelo espólio, o síndico e o comissário pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário, os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles ou perante eles em razão do seu ofício. Os sócios nos casos de liquidação de sociedade de pessoas. O disposto nesse artigo só se aplica em matéria de penalidades às de caráter moratório. Caso A venha a pagar metade do imposto devido, o pagamento aproveitará apenas a ele e não a B, que ficará devedor sozinho pelo saldo restante. No caso de impossibilidade, letra A equivocada. No caso de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal por A e por B, o responsável pelo cartório responderá solidariamente com eles pelo imposto devido. Sim, letra B. 6, letra B. 6 é a letra B, perfeito. 7. Ficamos conversados, né? Porque... Vamos lá para a questão 7. Deixa eu ver aqui a câmera, como é que... Ah, não, a câmera está ótima. Dois sujeitos que em comum acordo são proprietários de um prédio urbano localizado em determinado município serão considerados contribuintes solidários do IPTU. E assim sendo, o pagamento efetuado por um dos obrigados não dispensa o pagamento a ser realizado pelo outro? Não. A isenção concedida pessoalmente a um deles não favorece ao outro, que deverá pagar o imposto sobre o saldo remanescente? Letra B. Isso é verdade. Ixi, aonde que está essa disposição? Vou jogar aqui no Google. É essa letra B que é a resposta, tá bom? Isenção concedida. O pagamento efetuado por um... Ah, tá. Perfeito. Da solidariedade, artigo 124 e artigo 125. Fernanda, depois do sujeito passivo, nós temos que são solidariamente obrigadas as pessoas que têm um interesse comum na situação que constituam o fato gerador da obrigação principal. As pessoas expressamente designadas em lei. A solidariedade referida nesse artigo não comporta benefício de ordem. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade. O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais. A isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se otorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo. A interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica aos demais. Você tem que responder essa questão 7 com fundamento no artigo 124 e 125. Solidariamente responsáveis, as que tenham interesse comum na situação que constitui o fato gerador, as designadas em lei. Se é solidariedade, não há que se falar em benefício de ordem, né? Você pode fazer de um ou de outro, não é que se falar primeiro um e depois outro. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes efeitos da solidariedade. O pagamento efetuado por um aproveita aos demais. A isenção ou remissão exonera todos, salvo se otorgada pessoalmente, porque aí, nesse caso, a solidariedade contra os demais pelo saldo. A interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica aos demais. Aquela hora nós tínhamos que ter nos reportado aqui ao artigo 124. 8. Certo sujeito contribuinte do ISS praticou o fato gerador em maio de 2014. Contudo, o lançamento tributário só foi constituído pelo sujeito ativo em agosto de 2018. Uma nova lei de tributo tem majorado o imposto antes da sua cobrança, aplicar-se-á a lei então vigente à época do lançamento em homenagem ao princípio da irretroatividade. Não, o lançamento, aí já está saindo aqui um pouco, porque estamos aqui para o lançamento. O lançamento, ele reporta-se a data de ocorrência do fato gerador da obrigação, artigo 144. E rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Então, se uma nova lei do tributo majorou o imposto antes da sua cobrança, aplicar-se a lei então vigente à época do lançamento em homenagem ao princípio da irretroatividade? Bem, eu não sei se é bem isso, princípio da irretroatividade.
A lei do tributo tenha definido uma penalidade mais severa após a prática do fato gerador, aplicar-se à lei vigente à época do lançamento em homenagem ao princípio da anterioridade não falso. Essa letra B, não. A lei do tributo é correto afirmar que, caso a lei do tributo tenha definido uma alíquota mais benéfica após a prática do fato gerador, aplicar-se a lei vigente à época do fato, em homenagem ao princípio da retroatividade. Eu acho que... Bem, vamos ver. Caso o tributo tenha sofrido por uma nova lei após a prática gerador a possibilidade de uma penalidade mais benéfica, aplicar-se-á a lei vigente à época do fato? Não. Essa letra D é equivocada. Uma nova lei do tributo, caso uma nova lei do tributo após a prática do fato gerador seja considerada meramente interpretativa, seus efeitos. A letra D e a letra E não é. Por isso é correto afirmar que, caso a lei do tributo tenha definido uma alíquota mais benéfica após a prática do fato gerador, aplicar-se a lei vigente à época em virtude a letra C. Vamos ver o gabarito, é 8C. 8 é letra C. Perfeito. É chato essa questão. 9. Assinale a alternativa correta. Somente a lei pode estabelecer o fato gerador da obrigação principal e da acessória. Falso, porque da acessória podemos ter legislação tributária. Nós já vimos isso. Constitui uma geração do tributo a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Falso, não constitui. Parágrafo 2º, 97. Já vimos isso. Os tratados e convenções internacionais revogam e modificam a legislação interna, mas não serão observados, sim, é o artigo 98 e 99. 98. Os tratados e convenções, ok. Os decretos, ainda que versem sobre tributos e relações a eles pertinentes, não estão compreendidos na expressão legislação. Falso, estão sim. Norma legal que altera o prazo de recolhimento com vinculante, 50. Já vimos essa questão 9, fácil. 10. A respeito da figura do sujeito passivo e da capacidade em direito tributário é o seguinte: competência é uma coisa. Competência. O que é o sujeito ativo? É aquela pessoa jurídica de direito público titulada a competência para exigir o cumprimento. A pessoa que tem a competência para instituir o tributo. Mas para arrecadar e fiscalizar, isso aí, o nome dessa figura, arrecadar, fiscalizar, o nome dessa figura, dessa situação ou desse instituto em direito tributário, o nome disso é capacidade tributária. A capacidade tributária ela pode ser delegada. A respeito da figura do sujeito passivo da capacidade tributária, é correto afirmar: é chamado responsável aquele que tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador? Não, o nome dessa figura é contribuinte. 121, inciso 1. 2. A capacidade tributária passiva independe de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastante que configure uma unidade econômica ou profissional. A capacidade tributária passiva, 126, inciso 3, de estar a pessoa independe de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastante que configure uma unidade econômica ou profissional. B. 10 é letra B. C. As convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos podem ser opostas à fazenda pública? Falso. Essas convenções elas não podem ser opostas. Onde nós lemos isso? Nós já vimos isso. A capacidade tributária passiva decorre da capacidade civil? Falso. Independe. A capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais. Artigo 126, inciso 1. Chamado sujeito ativo aquele que se investir da... Não. Esse aí é o sujeito passivo responsável. Portanto, letra B, 10, letra B. 11. Caso o fato gerador de um determinado tributo seja ato ou negócio jurídico sujeito a uma condição suspensiva, é correto afirmar que o fato gerador será uma situação... Nós temos aqui o fato gerador, artigo 114. O fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à ocorrência, a sua ocorrência. 115. O fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou abstenção de ato que não configure obrigação principal. Então, o fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou abstenção de ato que não configure obrigação principal. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes seus efeitos, se tratando de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias
materiais necessários a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios. 2. Tratando-se da situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos de direito aplicável. Então, é isso aqui, nos termos de direito aplicável. Inciso 1. Tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios. 2. Tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos de direito aplicável. Então, vamos lá. Nós temos aqui o 116, parágrafo único, e o 117. Para o efeito do inciso 2 do artigo anterior, salvo disposição de lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados, sendo suspensiva a condição desde o momento de seu implemento, sendo resolutória a condição desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. Caso o fato gerador de um determinado tributo seja ato ou negócio jurídico sujeito a uma condição suspensiva, sendo suspensiva a condição desde o momento de seu implemento. É correto afirmar que o fato gerador será uma situação jurídica, reputar-se-á perfeita, acabado, definitivo, constituído desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. Letra B. Letra B. 117. Para efeitos do inciso 2, tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos do direito aplicável. Sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento, sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. 12. Para marcarmos a incorreta. A Constituição Federal, além de conter regras voltadas à discriminação das competências, igualmente contempla normas instituidoras de tributos. Letra A está falsa. Incorreta, letra A. Nós já fizemos essa questão. A expressão fazenda pública nos termos do CTN abrange a fazenda pública da União, dos estados, do DF e dos municípios. São normas complementares das leis, dos tratados, das convenções, dos decretos, das decisões de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribui eficácia, e aí elas valem 30 dias após a publicação. De acordo com o CTN, a pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato, integralmente, se for necessária a exploração do comércio, indústria ou atividade. 133, inciso 1. 12, 13. Em relação ao domicílio tributário, mais uma vez, quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante. Verdade. Quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante. Essa é correta. A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo. Exatamente. Parágrafo 2º do artigo 127. A autoridade administrativa ela pode recusar o domicílio eleito quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior. Ótimo. Quanto às pessoas naturais, considera-se a sua residência habitual, ou sendo essa incerta ou desconhecida, aquela que a autoridade administrativa eleger. Quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou sendo essa incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua o centro habitual de sua atividade. Essa questão aqui, a letra C está errado. Na falta de eleição, então, e quando as pessoas jurídicas de direito privado ou as firmas individuais, o lugar de sua sede, ou em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento, portanto, a letra C é equivocada. Muito difícil essa questão. Sobre os temas, fato gerador, capacidade tributária, obrigação tributária, assinale a alternativa incorreta. O judicialmente interditado pode ser sujeito passivo da obrigação tributária? Sim, ele pode, porque a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais, artigo 126, inciso 1. Certo. Para o surgimento da obrigação tributária acessória, exige-se, tal como a obrigação principal, a ocorrência do respectivo fato gerador? Sim. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto
as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Bem, vamos lá para a letra C. O cumprimento por determinado sujeito da obrigação acessória não o condiciona necessariamente à obrigação tributária principal, salvo disposição de lei em contrário, considera ocorrido o fato gerador existente de seus efeitos, tratando-se de situação jurídica, desde o momento que se verifiquem as circunstâncias materiais. Tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituído nos termos do direito aplicável. Portanto, a letra D está incorreta. A letra A, tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios. Então, está correto. Para o surgimento da obrigação tributária acessória, exige-se, tal como obrigação principal, a ocorrência do respectivo fato gerador. O cumprimento por determinado sujeito de obrigação acessória não condiciona necessariamente a obrigação tributária principal. E é isso. E o interditado pode ser sujeito passivo de obrigação tributária. Ótimo. Vamos lá. 15. A empresa BC encontra-se em processo de falência. No curso desse processo, um dos estabelecimentos comerciais é alienado judicialmente, dando continuidade ao adquirente à exploração do estabelecimento sob a outra razão social, a respeito da responsabilidade tributária pelos tributos relativos ao fundo do estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato, é correto afirmar com base no CTN. Responsabilidade dos sucessores. Nesse caso, como é alienação, o caput desse artigo não se aplica na hipótese de alienação judicial em processo de falência. Ou seja, o adquirente do estabelecimento não responde subsidiariamente. Caso o adquirente seja sócio da sociedade falida ou sociedade controlada pelo devedor falido, poderá vir a responder integralmente pelos devidos em razão do estabelecimento adquirido. Certo. Isso aqui é o seguinte. O 133, ele diz que a pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir a outra, ela responde pelos tributos relativos ao que foi adquirido, devido até a data, né? Isso não vai se aplicar se for o processo de falência. Mas se ela adquirir em processo de falência e ela for sócio da sociedade falida, ou em recuperação judicial, ou da sociedade controlada pelo devedor falido, ou em recuperação judicial, ou parente, ou identificado como agente falido, nessa hipótese ela pode vir sim a responder integralmente pelos tributos devidos em razão do estabelecimento adquirido. Portanto, a 15 é a letra C. É a letra C. 15 é a letra C. 16. Marque a alternativa que se apresenta de acordo com a disposição do CTN. São pessoalmente responsáveis o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro pelos tributos devidos pelo decursos até a data da abertura da sucessão. Nós temos aqui no artigo 129, né? O disposto nessa seção, responsabilidade dos sucessores, aplica-se por igual aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data. 131. São pessoalmente responsáveis o adquirente ou remitente pelos tributos relativos ao bem adquirido ou remido, o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro pelos tributos devidos pelo decurso até a data da partilha ou adjudicação, limitada essa responsabilidade ao montante do quinhão, do legado ou da meação. E o espólio pelos tributos devidos pelo decurso até a data da abertura e da sucessão. Então, vamos ter aqui. Nós temos aqui a morte e aqui nós temos a partilha. A adjudicação, se for uma pessoa só. Quem deve aqui espólio? Aqui é o espólio, né? Então vamos imaginar que até essa data, partilha de adjudicação, é o espólio. É isso que fala. O espólio pelos tributos devidos pelo decurso até a data da abertura da sucessão, né? Na verdade, aqui é a morte. Até aqui. O espólio é até aqui.
E o sucessor a qualquer título e o cônjuge meio pelos tributos devidos pelo decurso até a dada partilha ou adjudicação. Então, seria o espólio, deve até aqui, e aqui sucessor meio. Seria mais ou menos isso. Mais ou menos isso. São pessoalmente responsáveis o sucessor a qualquer título e o cônjuge meio pelos tributos devidos pelo decursus até a data da partilha ou adjudicação. Falso. Letra A. Falso. A pessoa natural jurídica de direito privado que adquirir de outra por qualquer título, fundo de comércio, estabelecimento comercial, industrial, profissional e continuar a respectiva exploração sobre mesmo ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo e estabelecimento adquiridos, devidos até a data do ato, subsidiariamente com o alienante? Não. Integralmente se o alienante cessar a exploração. 133, inciso 1. E subsidiariamente com o alienante se esse prosseguir na exploração ou iniciar a exploração dentro de 6 meses da data da alienação. Então, tá. Ótimo. Então, letra B equivocada. Letra C. Em processo de falência, o produto da alienação judicial, parágrafo 3º do 133. Em processo de falência, o produto da alienação judicial de empresa filial ou unidade produtiva isolada permanecerá em conta de depósito à disposição do juiz de falência pelo prazo de 1 ano, contado da data de alienação, somente podendo ser utilizado para o pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que preferem ao tributário. 133, parágrafo 3º, letra C. É pessoalmente responsável o espólio pelos tributos devidos pelo decurso até a data da partilha de adjudicação? Não, até a data da morte e abertura da sucessão. Falsa letra D. E, por fim, letra E. A lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, não vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, desde que mantendo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo... Não. Falso. Artigo 131. 129. Não. O 128. A lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário de terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo ou atribuindo a este em caráter supletivo. Mas não fala atribuindo a este em caráter solidário. Letra E, falso 16, letra C. 17. Responsabilidade dos sucessores de terceiros e por infrações dispõe o CTN. Os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, o crédito tributário 130. E bem assim os relativos às taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens ou contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título, prova de sua quitação, e no caso de arrematação em ação pública, subrogação ocorre no respectivo preço. Ok, perfeito, letra A. Certo. Aí nós temos a letra B, o 133. Ele fala integralmente se o alienante cessar. E aqui ele está falando subsidiariamente. O erro está aqui. Depois de algum tempo, a gente começa a observar onde que as bancas vão. Elas estão falando 133. Integralmente se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. Integralmente se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. Letra C. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação fiscal pelo contribuinte, respondem subsidiariamente a este nos casos em que intervierem e pelas omissões de que forem responsáveis, dentre outros. Aí nós temos aqui o 134. Ele reproduz o caput do 134, mas aí ele joga as hipóteses do 135. Os diretores, os gerentes, representantes das pessoas jurídicas, isso é falso, né? Porque estes são responsáveis pessoalmente. Artigo 135, letra C, falso. E, por fim, a responsabilidade por infrações é excluída pela denúncia espontânea. É o artigo 138. Acompanhado, se for o caso, do pagamento do tributo devido, dos juros de mora ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. Isso não se considera espontânea,
Aí ele coloca, sendo considerado espontânea. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionado com a infração. Então, 17 letra A, fácil. Enfim, vamos adiante para o 18. De acordo com o CTN, a solidariedade pelo pagamento de débito tributário não comporta benefício de ordem. Isso é verdade, nós acabamos de ler sobre isso. São solidariamente obrigados, artigo 124. E, parágrafo único, a solidariedade não comporta benefício de ordem, 124, letra A, perfeito. São solidariamente obrigadas as pessoas expressamente indicadas no auto de infração, imposição de multa lavrada pela autoridade competente, falso, porque a solidariedade são solidariamente obrigadas as pessoas que têm um interesse comum na situação que constitui o fato gerador, as pessoas expressamente designadas em lei. Então, não poderia ser solidariedade advinda por auto de infração. O pagamento efetuado por um dos devedores solidários aproveita apenas as pessoas expressamente indicadas pelo... Não. O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais. A interrupção da decadência, a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica os demais. Ele fala da decadência. Isso é falso, porque o 125, inciso 3, ele fala que a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica aos demais. A exclusão do crédito tributário exonera apenas os solidariamente obrigados, pessoalmente indicados por aquele que efetuou o pagamento, independente da existência. Não, a isenção ou remissão, e a isenção é uma hipótese de exclusão, portanto, a isenção exonera todos os obrigados, salvo se tiver, no caso, de solidariedade, salvo quanto aos demais, mas salvo se tiver, mas não a prejudica. Não. A isenção exonera todos os obrigados, salvo se otorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo. Manuel, que é o sobrinho de José, adquiriu em alienação judicial ocorrida no bojo do processo falimentar estabelecimento comercial de propriedade de seu tio. E após uma reforma no espaço físico, que durou 3 meses, retomou a atividade no mesmo ramo de comércio. José, por seu turno, mudou-se de país, não mais tendo notícia de seu paradeiro. Nessa hipótese, os débitos tributários do estabelecimento comercial, até a data da transferência de titularidade, são de parente em linha reta ou colateral até o 4º grau do devedor falido em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios. Inciso 2. Do alienante José, do adquirente Manuel, integralmente, portanto, 19, letra B. 133, parágrafo 2º, inciso 2. 20. A responsabilidade por infrações da legislação tributária é excluída pela denúncia espontânea, acompanhada se for o caso do pagamento do tributo devido e dos juros de mora? Sim, olha só. A responsabilidade nos termos do artigo 138 é excluída pela denúncia espontânea, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo e dos juros de mora, ou então do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa quando o montante do tributo dependa de apuração. Portanto, o 20 é letra A. E parágrafo único. Não se considera espontânea denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a infração. Essa letra C, nós vimos, é uma súmula, me parece, do STJ, né? É excluída nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, regularmente desse tempo, declarados, mas pagos a destempo? Não, isso é falso. A responsabilidade pessoal do agente. Ok. Vamos aqui para o 21. Vamos fazer aqui agora mais alguns exercícios. 21. Na hipótese de o contribuinte ou responsável deixar de eleger seu domicílio tributário, de acordo com o CTN, considera-se como tal. Qual é o domicílio tributário? Artigo 127. Na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal quantas pessoas naturais a residência habitual, ou sendo ela incerta ou desconhecida, o centro habitual de atividade. Quanto à pessoa jurídica de direito privado, o lugar de sua sede, ou em relação aos autos ou fatos que deram origem à obrigação, o de cada estabelecimento. Quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante. A obrigação tributária, na hipótese de o contribuinte ou responsável deixar de eleger seu domicílio tributário, de acordo com o CTN nacional, considera-se como tal o lugar de cada estabelecimento
no caso de pessoa jurídica de direito privado, em relação aos atos ou fatos que deram origem à obrigação. A residência habitual, em se tratando de empresário individual, não. O lugar da sede, no caso de pessoa jurídica de direito público. Letra A. 21 é letra A. O lugar de sua sede em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação ou de cada estabelecimento. O lugar de cada estabelecimento em relação aos atos ou fatos que deram origem à obrigação. 21, letra A. Perfeito. 22. A obrigação tributária acessória surge com a ocorrência do fato gerador e tem como objeto o pagamento de penalidade pecuniária. Surge com a ocorrência do fato gerador e tem, sim, e tem como objeto o pagamento de penalidade pecuniária. Extingue-se juntamente com o crédito da decorrente? Não, porque ela não é pagamento, né? Ela é fazer. Decorre da legislação tributária? Letra C. Não, a letra A está errada, porque não é pagamento, nem a letra A nem a letra B. A letra C está correta. Decorre da legislação tributária e tem como objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação. A obrigação acessória decorre da legislação tributária, parágrafo 2º, 113. E tem por objeto as prestações positivas ou negativas nelas previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. De acordo com a súmula do STJ, em matéria tributária, assinale a alternativa correta. A prestação de serviço de composição gráfica personalizada sob encomenda, quando envolve o fornecimento de mercadorias? Ixi. Bem, eu acho que eu marcaria a letra D, nessa 23. Mas aqui, nessas súmulas do STJ em matéria tributária... Vamos lá, mas aqui eu acho que eu fico com a letra D. Que errei, não é. Cabe a lei complementar federal estabelecer o sujeito passivo do IPT ou falso. Vamos ver, a letra E, o gabarito. 23, letra E. A gente vai fazer até a 25, tá, Fê? Ó, a prestação 156, STJ, letra A. A prestação do serviço de composição gráfica personalizado sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita apenas ao ISS. Nossa, que maldade. Aqui é ICMS. Súmula 156. 614. O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado, nem para repetir em débito desses tributos. O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado, nem para repetir em débito desses tributos. O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária. Ok, súmula 614. 274 é a súmula do STJ que diz que o ISS incide sobre o valor do serviço de assistência médica, incluindo neles as refeições, os medicamentos e as diárias hospitalares. Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. E, por fim, é a súmula 399. E, por fim, a súmula 436 diz que a entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo débito fiscal, constitui o crédito tributário dispensado a qualquer outra providência por parte do ofício. 23, súmulas do STJ. 24. O prefeito de um determinado município, precisando de recursos em caixa para pagar obrigações anteriormente assumidas, determina por meio de decreto a antecipação da data do recolhimento à municipalidade do imposto sobre a prestação de serviços, cujos fatos geradores já tenham ocorrido. A antecipação não configura, não pode... Eu acho que eu fico com a letra B. Vamos ver o gabarito. Letra B. Não configura exigência ou aumento de tributo e pode ser veiculada por meio de decreto. 25. Acerca do fato gerador,
conforme dispõe o CTN, é correto afirmar. Salvo disposição de lei em contrário, tratando-se de situação jurídica, considera-se ocorrido fato gerador desde o momento que esteja constituída nos termos de direito tributário? Não. Direito aplicável, 116, inciso 2, tratando-se de situação jurídica desde o momento que esteja definitivamente constituída nos termos do direito aplicável. Letra A, falso. B. A autoridade administrativa não pode considerar atos... Pode, porque o parágrafo único diz isso. A autoridade administrativa ela pode considerar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de simular a ocorrência de fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Letra C. Salvo disposição de lei em contrário, tratando-se de situação jurídica condicional, suspensiva ou resolutória, considera-se ocorrido fato gerador, respectivamente, desde o momento da prática do ato ou desde o momento do implemento da condição. Sendo suspensiva a condição, desde o momento do seu implemento. E resolutória, suspensiva a condição desde o momento do seu implemento. Ou resolutória, desde o momento da prática, do implemento da condição, não, desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio, letra C, está falso. Salvo disposição de lei em contrário, tratando-se de situação de fato, considera-se ocorrido fato gerador desde o momento em que se verifica as circunstâncias materiais necessárias a que produzem os efeitos que eles são próprios. Perfeito, 116, inciso 1, letra D. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido fatos geradores existentes dos seus efeitos, tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produzem os efeitos que normalmente lhes são próprios. E, letra E, a definição legal do fato gerador é interpretada considerando-se a validade jurídica dos atos efetivamente praticados? Não. Onde temos isso, hein? (118) A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelo contribuinte, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos, dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Então, está errado. Portanto, vamos encerrar por hoje as nossas aulas. E nós temos aí, então, que resolver novamente os exercícios. E aí, Fernanda, o que você achou? Foi tranquilo. Agora foi mais tranquilo, Foi. Com o tempo, cada vez fica mais fácil. No início, começa a... Assim, a gente tem... Aí agora você vai iniciar o administrativo? Não, é o seguinte... O administrativo não. O administrativo é só semana que vem. Eu vou terminar o tributário. Não terminei o tributário ainda não. Deixa eu te falar. Amanhã você vai fazer o quê, 9 horas? Amanhã tá gravando? Encerrar aqui.